Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecemos a participação em mais um ensino online, né? O título da palestra de hoje é Estudo de Casos Genética Aditiva. O palestrante hoje é o Argel Silveira, diretor técnico, né, da Genética Aditiva, né? Antes do Argel, né, o palestrante dar início, gostaria de explicar aos participantes um pouquinho do painel de controle da ferramenta GoToWebinar, onde que o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta, questionamento, né, do palestrante, a gente vai deixar para o final, né? E no decorrer da palestra, o pessoal vai estar podendo utilizar duas opções desse painel de controle. A primeira, a pessoa pode ter uma opção aí, Questions, onde que pode ser, o participante pode estar fazendo a pergunta, né, escrevendo, digitando a pergunta ou a dúvida nesse menuzinho do Questions, né, nesse quadro do Questions, que eu vou estar monitorando, e no final eu vou estar fazendo a pergunta para o palestrante, ou no nome de cada pessoa do lado esquerdo tem um sinalzinho que identifica uma mãozinha. Se você clica, aparece aqui no meu painel que você está pedindo uma atenção, como se estivesse levantando a mão. E se você clicar novamente, abaixa a mãozinha. Então, a pessoa pode estar utilizando desses dois procedimentos, ou digitando no quadro Questions, né, a pergunta, a dúvida, enfim, sugestão, ou levantando a mãozinha, que no final da palestra eu libero o microfone para estar fazendo a pergunta diretamente para o palestrante. Argel, com você agora. Boa tarde a todos. Inicialmente eu queria aqui registrar o meu agradecimento à equipe da NCP por essa oportunidade e dizer da felicidade da gente poder estar vendo na NCP cada dia mais atuando na área da informática e propiciando que a gente, à distância, né, conseguimos nos comunicar. Então, a minha satisfação e o meu agradecimento. Meu nome é Argel Silveira, eu sou diretor técnico da empresa Genética Aditiva. A empresa Genética Aditiva é uma empresa sediada aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que faz e orienta seu melhoramento genético através do programa de melhoramento genético da NCP. Nossa empresa, ela trabalha com as raças Girolanda, onde hoje a gente está dando ênfase à produção de F1, que é com uma raça equina, que é a raça crioula, de cavalos crioulos. Trabalhamos com a raça Senepol, com o composto Montana, com a raça Gerleiteiro e o carro-chefe de nossa empresa, não tenha dúvida, é a raça Nelore, onde a gente detém cerca de 3.000 matrizes, 100% avaliadas pelo programa da NCP. Eu escolhi dois assuntos para a gente estar falando e discutindo. O primeiro deles é em relação à parte de precocidade sexual. Nós, já há alguns anos que a gente vem desafiando todas as novilhas, nós temos aqui um sistema de manejo, onde nós desmamamos todos os animais durante uma semana do mês de junho. Os animais saem entre 5 meses e meio até 8 meses e meio, e eles iniciam a estação de monta em 1º de novembro, na mesma estação das mães, e começam a estação entre 10 e 14 meses de idade. Tá? E não é feito pré-seleção nesse desafio. Aí sai fora quem tem defeitos, quem perdeu o controle ou, naturalmente, quem morreu. Né? Mas todas as outras bezerras, elas acabam participando do desafio de precocidade sexual. No começo, quando se começou a trabalhar esse programa, existiam uma série de dúvidas sobre precocidade sexual. Se a novilha ia criar, se ela ia reconceber, se ela ia crescer, se
se ela ia criar um bom bezerro, né? Existiam muitas dúvidas em relação à parte de precocidade sexual. Depois, com o passar do tempo, nós estamos indo já para a 13ª, 14ª safra desafiada, isso permitiu com que essas dúvidas fossem todas ser respondidas. E vem aparecendo alguns estudos econômicos bem interessantes no que tange a precocinha. Existe um estudo do professor Joanir, mostrando em que, estudos simulados mostrando que esse bezerro a mais na vida útil da É só um minuto que eu vou estar verificando a conexão junto ao Argeu, que provavelmente deve ter ocorrido algum problema. Só um minuto, por favor. a prenhez precoce. A questão da reconcepção. Falando na Nelore, tá? A concepção, nós estamos batendo contra Argeu, a fisiologia desculpa. Argeu? Pois não. Oi. Cortou o áudio, ficou uns 5 minutos sem áudio. Você poderia voltar um pouco aí, que ficou uns 5 minutos sem áudio. Tá, eu vou recomeçar aqui. Eu não sei de onde a gente parou, né? Então vou recomeçar. Tá? Pode ser? Tudo bem, pode ser. Tá. Bom, vamos lá. Nós estamos falando nós vamos falar de dois tipos de precocidade. O primeiro é de precocidade sexual e depois de precocidade de acabamento. Tá? No caso da precocidade sexual, tá ok aí, Danila? Ok, Argeu, tá escutando legal agora, sexual, tá tudo bem. Tá, então vamos lá. No caso da precocidade sexual, participam todas as novilhas. Tá? A desmama, ela ocorre numa semana em junho. Então, durante uma semana em junho, nós desmamamos todo mundo. Para que no mês de julho, nossas vacas estejam todas sem bezerro ao pé. Então, a desmama é feita em função das vacas. Mês de julho, aqui no Mato Grosso do Sul, normalmente entra geada, seca e a vaca com bezerro ao pé sofre muito. Então, nós desmamamos em junho. Essas novilhas são desmamadas entre 5,5 e 8,5 meses de idade. E a partir daí, até a desmama, a gente não suplementa elas ficam apenas na parte maternal, né? Inclusive, a gente utiliza essas medições de materno, e a partir de julho elas são suplementadas. Nós iniciamos em 1º de novembro, e as novilhas iniciam entre as mais novas com 10 meses de idade e as mais velhas com 14 meses de idade. É a mesma estação das mães, né? O objetivo é ganhar um bezerro a mais na vida útil da vaca. E não é feito pré-seleção, participa 100%. Não participam quem morreu, quem perdeu o controle ou quem apresenta defeitos. Né? Mas esses defeitos não são de peso, então são defeitos genéticos, aí apresentou, é descartado, inclusive, do controle. As vantagens, né?
a principal objetivo da precocidade é a obtenção de um bezerro a mais na vida útil da vaca. Tá? E aí, a gente hoje, no caso da precocidade sexual, a gente está amparado aí por alguns estudos econômicos que estão aparecendo. Um dos estudos aí mostrando que, de uma simulação, mostrando que pode aumentar o ganho entre 16% e 25%, lá que o professor Janir fez. Um outro estudo do programa Qualis, onde eles têm dito que você, para ultrapassar os 30% de ganhos na propriedade, você precisa entrar em precocidade sexual. Então, a cada dia mais, começa a despertar a atenção das pessoas e mostrar que é viável a parte de precocidade sexual. Uma outra coisa muito interessante aí é que não exige investimentos na propriedade. Se você pensar em fazer um confinamento ou qualquer tecnologia que você leve para a sua propriedade, você tem que investir, né? Em troncos, em currais, em água, em uma série de coisas. Quando na precocinha, você não precisa de investimento, basta você ter a genética correta, a sanidade correta, a nutrição correta, o manejo correto, e é possível obter essa precocidade em praticamente todo o Brasil. Nós tínhamos algumas dúvidas no começo do projeto, uma delas da reconcepção, que eu penso ser muito mais difícil nas fêmeas europeias, né, do que nas Nelore. Na Nelore, a concepção ainda é um desafio que nós estamos trabalhando contra a fisiologia dela. Ou seja, nós estamos selecionando precocidade sexual. No entanto, a reconcepção é muito mais tranquilo. A Nelore é uma vaca fértil e muito adaptada. Então, a reconcepção tem sido tranquila, né? A concepção a gente precisa trabalhar geneticamente ainda na melhoria do processo. Uma outra preocupação que nós tínhamos é se essa vaca ia crescer, né? Já existe algumas estatísticas mostrando que ela, depois de adulta, ela fica com peso igual ou muito próximo se ela obtivesse a prenhez um ano depois. Então, não tem prejuízo em relação ao crescimento. Uma outra dúvida ainda é a produção de leite, né? Se essa vaca desmamaria um bom bezerro. Hoje, o manejo da precocinha está totalmente dominado. É um manejo comercial, dominado. Inclusive, os pontos que extrapolam, por exemplo, quais os erros que se cometem, tratar a precocinha nos últimos 90 dias antes do parto, né? Se você olhar um bezerrinho de 5 aos 9 meses, é onde tem um grande crescimento do feto. Na hora que você alimenta muita vaca, você tem propensão a ir a ter problema de parto, principalmente se você não cuida do peso ao nascer, né? Então, as questões do manejo da precocinha, eles estão totalmente dominados. Tanto é que na empresa, nos últimos anos, 100% das fêmeas que entram como reposição no rebanho são precoces, ou seja, a gente só repõe fêmeas que são capazes de emprenhar aos 14 meses de idade. Uma pergunta muito interessante, que eu acho que ela tem muito a ver, é quanto custa, né? E nesse estudo, eu acho que a primeira situação que nós precisamos é saber quanto que custa a novilha que vai ser entourada aos 2 anos de idade, né? Esse 1 ano que ela fica na fazenda, a mais, para ser entourada na estação normal, ele tem um custo, né? Ela não fica de graça na fazenda. Porque na hora que fala de suplementar para poder fazer precocidade, algumas pessoas questionam do custo. Pois é, eu acho que o estudo começa também de comparar quanto custa para ela ficar vazia, né, para ela emprenhar os 2 anos, que ele tem um custo. E aí, extrapolar um custo para o outro, e já existem algumas propostas de cálculo, né, desse custo. Um fato que a gente teve nesse ano agora, é que o que nós gastamos com suplementação aqui, ele foi pago pelo ganho de peso das fêmeas, tá? No início de abril, a Aval, do Fabiano Araújo, vem aqui e passa o ultrassom nas bezerras para ver a parte de acabamento. E a gente faz o diagnóstico de precocidade sexual na mesma oportunidade. Esse ano, em específico, o custo que nós gastamos de suplementação foi pago pelo ganho de peso das fêmeas. Se fossem fêmeas comerciais, daria para nós abater mais de 90% delas, tá? Então, se a gente fizesse o custo apenas de engorda,
cobria o que nós gastamos com a suplementação. Né? E o filho, se fosse um rebanho comercial, ele seria um plus, um lucro dessa novilha. No pior ano que a gente fez essa conta, a gente achou um parâmetro de 15% de nascimentos para pagar o custo total dos investimentos em suplementação para obter precocidade. Eu estou otimista que a gente vai ter alguns trabalhos de pesquisa, né, podendo trazer resultados de pesquisa do custo e do benefício dessa parte aí de precocidade sexual. Quando nós começamos a trabalhar com ultrassonografia, eu acho que aí a ANCP foi muito feliz e parabenizo a equipe da época, coordenada pelo professor Raizildo, de montar, né, e foi feita uma reunião lá no Rancho da Matinha, onde se montou um esboço do que seria o desenho do trabalho de precocidade, que até hoje a gente adota e com muito sucesso. Na época nós tínhamos indicações, muito mais por empirismo, de touros possivelmente precoces, indicações que a circunferência escrotal estaria correlacionada com precocidade sexual, e depois, ao longo do tempo, nós fomos coletando informação de pais que tinham um número de filhas maior, empreendendo aos 14 meses, de mães que eram mães de precoce, tudo isso veio agregando informações. Depois, recentemente, o doutor Alejandro, que era membro da equipe da NCP, mostrou num dos seus trabalhos que o ponto ótimo de circunferência escrotal era entre 12 e 15 meses de idade. Tá? Então, o doutor Alejandro mostrou que o ponto ótimo de circunferência escrotal de medição era entre 12 e 15 meses de idade. E tem também um trabalho australiano que mostra que, independente da raça, a maturidade sexual ocorre por volta de 28 a 32 centímetros de circunferência. Isso aí pode ocorrer numa raça precoce em torno de 1 ano de idade, pode ocorrer numa raça tardia por volta de 30 meses. Mas é por volta dos 30 centímetros que ocorre a puberdade, a maturidade sexual. Depois, com o passar do tempo, começou a aparecer alternativas para a gente melhorar essa eficiência na seleção de animais precoces. Um deles é a ultrassonografia de testículo. Tá? Essa pesquisa é coordenada pela doutora Eliane Costa Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Durante a fase de pesquisa, faz ultrassom em diferentes idades e compara as imagens dos preenchimentos dos vasos e durante a parte de pesquisa se fazia o ultrassom e se confirmava com o andrológico. Então, isso está disponível, hoje basta passar o ultrassom no testículo, é muito rápido, se faz 250, 300, 400 animais por dia, sem qualquer estresse, como por exemplo do andrológico, e é possível identificar por aí os animais produtores de sêmen jovens. E, ao mesmo tempo, quando você faz em toda a população, você faz um serviço de rastreamento. Né? Qualquer animal naquela população que estiver iniciando a produção de sêmen, você vai conseguir detectar ele. O recordista, não de peso, mas eu acho que de precocidade, foi um animal aqui que iniciou a produção de sêmen com 248 quilos aos 10 meses de idade. Né? Não era um exemplo de um grande ganhador de peso, mas era um exemplo de um animal precoce do ponto de vista sexual. Recentemente, agora, tem uma outra pesquisa também feita pela doutora Eliane Costa Silva, Viana Costa Silva, mostrando os hormônios antimilerianos. Quem vem trabalhando com esses hormônios antimilerianos, primeiro eu vou dizer o que é um hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano é um hormônio que tem nos mamíferos, inclusive na espécie humana, que a gente nasce e eles bloqueiam, ocupam os terminais aonde futuramente vai se ligar os hormônios reprodutivos. Tá? Então, a gente nasce com uma taxa de hormônios antimilerianos e na hora que chega a idade, a puberdade, esses hormônios caem para se manifestar os hormônios sexuais. Quem que vinha trabalhando nesse sentido? Os médicos. Tá?
em meninas que queriam iniciar o seu ciclo de vida reprodutivo muito cedo e não é desejável na espécie humana. Então, os médicos vinham trabalhando e medindo os hormônios antimilerianos para monitorar essas pessoas, essas crianças. No entanto, em bovinos, isso é altamente desejável. Tá? Então, hoje, é possível você pegar bezerras na desmama, coleta sangue, envia para um laboratório e identifica com 95% de taxa de acerto quem é precoce e quem é tardio. Tá? Imagine um produtor que nunca se preocupou com essa característica. Tá? Ele pode hoje fazer uma dosagem de hormônio antimileriano e detectar no seu rebanho se existem animais com probabilidade de prenhez precoce. Tá? Quando você pega os extremos, que são as super precoces das tardias, a taxa de acerto é de 95%. Tá? Então, quando você vai para as super precoces das tardias, a taxa de acerto é de 95%. Quanto custa uma dosagem de hormônio? Em torno de R$30. Tá? Então, isso é uma tecnologia que está disponível hoje também na seleção de animais precoces. Então, é mais uma tecnologia que a gente tem disponível. Depois disso, a gente ainda tem uma outra tecnologia que é um ultrassom antes da estação de monta, e aí você pode detectar quem está com útero infantil e tirar essas novilhas fora, se o objetivo desse rebanho é apenas a obtenção de uma prenhez precoce. Né? Vamos dizer, num rebanho onde você está trabalhando com precocidade sexual para obter uma prenhez comercial, você tem hoje todas essas tecnologias te auxiliando para você aumentar a eficiência do teu negócio, melhorar os teus custos no que tange a precocidade sexual. Quero comentar um pouquinho agora, a gente falou de precocidade sexual, nós vamos falar um pouco de precocidade de acabamento. Esse trabalho, essa foto que abre aí, são bezerros criados a pasto, numa fazenda cerca de 100 quilômetros de Campo Grande, no sentido do Pantanal, bezerro totalmente a pasto. Acho que dá para a gente perceber a resposta que esses bezerros estão nos dando a uma seleção e a uma utilização do trabalho de carcaça desses animais. A primeira coisa que a gente mede é a área de odilon, que é a medida do contrafilé. Tá? Por que a gente mede a área de odilon? Uma das razões é que o tamanho do contrafilé está correlacionado com o rendimento frigorífico. Quanto maior o contrafilé ajustado, maior o rendimento frigorífico. Quando que a gente tem que medir? Por volta do sobre-ano. Tá? Em que animais que nós temos que medir? Vale aí a regra do melhoramento genético. Em quem teve a mesma oportunidade. Tá? Mas eu tinha 2 animais que não estavam na fazenda, que participou de uma exposição, de uma prova de ganho de peso, ou que eu tratei para mostrar. Esses animais ficam fora. Tá? Tem que pegar quem teve a mesma oportunidade. Quando se faz? Por volta dos 18 meses de idade. Mas se eu fizer mais tarde, a área de odilon não vai aumentar? Vai. Mas o que nós queremos saber não é qual que é o tamanho da área de odilon do animal. É quem tem um diferencial genético. E isso vai ser expresso pelas TEPs. Tá? Então, não se trata de saber de quanto que aquele animal tem de área de odilon, e sim qual que é a DEP dele para característica. Uma outra situação do contrafilé, bem interessante, que existem 5 cortes que a indústria frigorífica consegue agregar valor. Tá? Que consegue agregar valor na hora de vender a carne. O filé mignon, a picanha, o alcatra, a ponta de costela e o contrafilé. Tá? A diferença é que enquanto você tem um filé, tá, pesando 1,5 kg, ou seja, o conjunto das duas peças em torno de 3 kg, 3 kg e pouco, enquanto você tem uma peça de alcatra por volta aí dos 4 kg, enquanto você tem uma picanha também por volta de 3, 4 kg, as duas somadas, o contrafilé pesa 16 kg. Tanto é que para algumas pessoas da indústria frigorífica, o contrafilé determina o valor da carcaça. Tá? E daí a importância de se trabalhar com contrafilé. Antes da gente falar da importância,
eu só queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Hoje, a NCP tem a DEP de área de odilombo, a DAOL. Tá? Cada 2 pontos de DEP é equivalente a 1% de rendimento frigorífico. Tá? Então, um touro que tem, vamos dizer, DAOL igual a 0 e um touro que tem DAOL igual a 2, esse touro 2, ele vai dar filhos com 1% a mais de rendimento frigorífico se os dois tivessem o mesmo peso de abate. Tá? Vamos tomar um exemplo para a gente ver o quanto que vale a questão do rendimento frigorífico. Imagine um boi com 500 kg de peso vivo. Tá? Um boi abatido com 500 kg de peso vivo. E vamos estimar um rendimento frigorífico de 53%, que é o que normalmente se paga quando se pesa no balanção das fazendas. Tá? Nós teríamos esse boi, 500 kg vezes 53%, igual a 265 kg de carcaça. Ou 17,6 arroba. Se nós tomarmos uma arroba de R$130, tá? Eu sei que, para nossa felicidade, boa parte do Brasil o preço é maior, mas eu adotei um preço de R$130. Nós pegamos 17,6 arrobas vezes R$130, esse boi nosso de 500 quilos dá 2.217,80 centavos o total de abate. Fiz algumas consultas a empresas que medem ganho, e eles têm dito que um bom valor para a gente trabalhar em estimativa de lucro, tá, é em torno de 20%. Tá? Então, 20% de 2.217, nós teríamos um lucro por boi de R$ 443,56. Ok? Quando a gente pega, tá, na DEP de DAOL, a gente disse no início que cada 2 pontos de DEP é equivalente a 1% de rendimento frigorífico. Se nós temos, né, um touro A com uma DEP de mais de 5 pontos e um touro B com uma DEP de menos 3,3, tá? E eu quero dizer que essas duas DEPs são reais, tá? Elas existem. Eu só tomei o cuidado de tirar o nome dos touros, porque o objetivo nosso não é especular de quem é os touros, é só citar um exemplo. Tá? É claro que nós estamos falando aí dos extremos da raça, né? Não o extremo máximo, mas animais que estão muito próximos de serem os líderes positivo e negativo, mas esses touros são reais. Nós temos uma diferença de 8,5. Tá? 8,50. Nós dissemos que cada 2 pontos é igual a 1%. Então, esses animais teriam uma diferença de 4,25% a mais de rendimento frigorífico em relação ao touro A, se os dois pesassem a mesma coisa. Se nós tivéssemos filhos desses 2 touros pesando a mesma coisa, criados no mesmo ambiente, era de se esperar que na hora do abate, os filhos do touro A nos desse 4,25% a mais de rendimento em função da DEP de área de odilombo. Só um momentinho, vou sair daqui do... Um segundo. Voltando aqui. Se nós tomássemos o nosso boi de 500 quilos, tá? E pegássemos 4,25% de rendimento a mais, nós teríamos aqui 21,25%, ou seja, uma arroba e meia a mais, né? Que no preço de R$130, nós teríamos 184,16 de lucro, tá? Então, nós temos o mesmo custo de produção dos 500 quilos de boi, e nós temos aqui um lucro de R$184 em função da diferença de rendimento frigorífico a favor do touro A.
Se nós pegar lá a rentabilidade do boi abatido, tá? Estimado em 443, e jogar esse lucro a mais do touro A, nós temos um aumento de 41% no lucro da propriedade. Tá? Então, nós só através do rendimento frigorífico, claro que nós trabalhamos com os extremos, aí nós temos aí uma diferença de 41% do lucro da propriedade pela decisão de usar o touro A ou o touro B. Mas se a gente considerar apenas um aumento de 1%, tá? Nós estamos falando do aumento do lucro de aproximadamente 10%. Então, a característica de rendimento frigorífico ela é importantíssima do ponto de vista econômico. Agora, volto aqui a frisar que o que a gente quer é o diferencial genético. Ninguém quer saber de touro adulto quanto que é a área de olho do lombo, né? E nem de touro único. Nós queremos a DEP para essa característica. Então, é preciso tomar o cuidado, porque é importantíssima essa característica. Agora, mais importante ainda é a gente medir ela corretamente, e aí eu acho que tanto a Aval como a NCP têm todos os méritos que estão trabalhando muito bem com essa característica. Aqui só mostrando o trabalho da propriedade e o gráfico de evolução, né, mostrando que o programa da NCP vem cumprindo a sua finalidade, vem melhorando o seu rendimento, e a empresa também, em vermelho, vem aí melhorando a cada ano o seu rendimento frigorífico dos seus animais. Uma outra característica que se mede, além da área de lombo, é o acabamento. Tá? Adepto de acabamento. O que a gente quer? A gordura ideal. Um dos motivos, tá, é a parte de resfriamento de carne. Uma carne que não tem acabamento, ela fica escura. O segundo motivo e mais importante é a atuação da gordura no sistema reprodutivo das fêmeas. Os estudos têm mostrado, tá, e o Dr. Cláudio Magnabosco, a equipe dele está calculando, deve publicar nos próximos dias, que tem variado aqui, cada milímetro ajustado de gordura nas precocinhas equivale a 12 a 20% a mais de chance de prenhez. Tá? Então, ou seja, quanto maior a gordura, maior a chance de prenhez. Tá? Isso é o que tem demonstrado os estudos. E nas vacas, tá, adultas, elas precisam depositar na fartura de capim as suas reservas em forma de gordura para que elas queimem gordura e não músculo, para que elas tenham maior facilidade de reconcepção. Então, a gordura ideal no sistema reprodutivo das fêmeas tem um valor muito maior do que até só o fato da parte da qualidade da carne, que também é bastante importante. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos um programa que é o Boi no Ponto, tá? Que se paga por boi castrado de até 8 dentes e acabamento 3, um plus de R$ 5,00 a mais por arroba. Tá? Se a gente voltar no nosso boi de 500 quilos e pegar as 17,6 arrobas dele, vezes R$ 5,00, nós temos R$ 88,00 pelo plus do boi estar bem acabado. Tá? Se a gente pegar o acabamento, os R$ 88,00 de acabamento, e somar ao ganho lá de R$ 184,00, tá? Que a gente pegou os extremos lá, nós mudamos o nosso lucro dentro da propriedade em 61%, considerando os dois fatores. Ou seja, a questão do rendimento frigorífico, ele está sim impactando no nosso bolso. Né? Muitas vezes a gente utilizando o touro B, nós reclamamos da indústria frigorífica, sabemos que eles não são santos, e nem nós aqui estamos aqui para defender eles, mas o touro B tem muita culpa no cartório e todos os touros negativos para essa característica. Aqui estão as DEPs de acabamento. E eu encerro aqui para abrir espaço para as perguntas, e quero agradecer aí os patrocinadores desse espaço aqui, ao Nelore CV, NF Guzerá, Nelore Jandaia, Fazenda Santana, Nelore do Adir, CRI, as OES, o Rancho T e a Hora Agronegócio, que são as patrocinadoras desse evento. Argil, obrigado pela apresentação. Está aberto para dúvidas, questões. Se alguém tiver algum questionamento para estar fazendo, eu posso estar liberando o microfone. O pessoal está
apertando o botão da mãozinha, que eu libero o microfone, para estar fazendo perguntas, dúvida diretamente para o Argeu, né, ou digitando lá pelo quadro Questions. Pode estar escrevendo, digitando a pergunta por ali, que eu faço a pergunta por Argeu. Argeu, eu vou estar liberando aqui o microfone da Juliana Leite. Foi não. Juliana, o microfone está liberado. Oi, Argeu. Oi. Parabéns pela apresentação. Obrigada por aceitar nosso convite. A genética aditiva é uma fazenda que trabalha com a gente desde o começo, junto com a NCP, e para a gente sempre é uma referência em trabalhos aplicados de seleção, né? Então, muito por isso o convite que a gente queria mostrar para as pessoas como conduzir um processo de seleção focado no objetivo final, né? E se mostrou bem isso com uns exemplos práticos até de ultrassom de carcaça. Voltando um pouquinho, até porque a gente está gravando esse bate-papo, essa apresentação, então, e depois vamos deixar ele disponível, eu queria que você falasse um pouquinho lá do seu processo de seleção mesmo, assim, o dia a dia, o processo de acasalamento, as ferramentas que vocês usam, quais são as características e como vocês selecionam, né, os animais, tanto as fêmeas de reposição quanto os touros que vão para acasalamento, quais são as características observadas, você já citou um pouco delas, mas eu queria que você deixasse mais claro esse processo que é o dia a dia aí de vocês. Olha, William, nós temos hoje um instrumento que, para a nossa felicidade, está disponível, que é o PAG, que é um instrumento fantástico. E digo isso com muita tranquilidade, porque a gente trabalha com muitas outras raças, e aí talvez isso nos ajude a valorizar ainda muito mais o PAG do que vocês possam imaginar. O PAG é um instrumento que permite que eu atue em 27 características diferentes, delimitando o que eu quero, o perfil da próxima geração. Ou seja, eu posso colocar lá, tanto na parte de reprodução, na parte de crescimento, na parte maternal, na parte de acabamento. Ou seja, são 27 características que eu posso colocar lá e dizer o que eu quero, inclusive colocar lá os meus níveis mínimos e máximos, né? Se for o meu desejo, para cada uma daquelas características e inclusive a consanguinidade. Inclusive delimitar lá a participação de cada touro, né? Se eu quero usar ele com intensidade ou com intensidade moderada ou até com restrição. Então, o PAG eu acho que hoje é um diferencial para quem trabalha com melhoramento genético. As pessoas que trabalham já sabem do que eu estou falando, mas quem nunca trabalhou com o PAG faz uma diferença danada. E o PAG, ele trouxe para nós uma outra ferramenta, que esse a gente não previu, que é aumentar a variabilidade genética dentro da fazenda, né? Antigamente a gente fazia os acasalamentos e eu acredito que a maioria das pessoas que acasalam tende a fazer combinações genéticas, ou seja, quando uma linhagem boa se dá bem com a outra, a gente tende a manter aquele acasalamento de sucesso. E o PAG, ele sai dessa ótica, né, de pegar um touro A e jogar com um touro B e vice-versa, e busca o touro ideal para cada vaca, né? Então, o PAG é um instrumento fantástico. A única coisa que o PAG, que eu tenho a reclamar dele, é quando eu pego uma vaca muito ruim e um touro muito ruim, ele não consegue cumprir as metas, né? Essa é a parte que eu teria para protestar, porque se eu pego um touro muito negativo para leite, põe uma vaca muito negativa para leite, peço para dar positivo, ele ainda não consegue fazer essa equação, mas ele me mostra claramente que a minha escolha não é a correta, né? Então, não tenha dúvida que eu acho que o PAG hoje é um instrumento fantástico, porque ele consegue te obedecer os filtros, né? Em algumas outras situações a gente faz
ele faz a média por 2, né, que é o que ele tem que fazer, mas ele não consegue obedecer os filtros, né? Então, eu acho que esse diferencial do PAG, de você ir lá e montar um monte de filtros e ele obedecer os filtros, ele passa a ser um diferencial hoje para quem está utilizando esse instrumento. Eu acho que ele é um negócio que na última versão que foi feito, né, quando o pessoal anunciou, a gente nem tinha essa demanda por melhora no PAG, mas eles conseguiram melhorar. Eu acho que o PAG hoje um instrumento que precisava até, inclusive, pegar numa fazenda que usou uma seleção empírica e comparar o potencial do PAG. A Karina já fez isso, né, para mostrar o impacto que é você usar os acasalamento no PAG. Então, a gente inicia os trabalhos utilizando o PAG em todas as fêmeas, inclusive nas que vão para a monta natural, que é o caso das precocinhas, a gente distribui elas no lote com o auxílio do PAG. Então, esse é o primeiro trabalho. Depois, no dia a dia na fazenda, na hora que os animais nascem, todos eles são pesados. A gente faz peso ao nascer, faz as pesagens trimestrais como o programa recomenda, né, como uma das opções do programa. A partir da desmama, em abril, antes de desmama, a gente faz o teste de temperamento, que é o reateste. A partir de julho, a gente começa a fazer aí, da desmama as taxas de hormônio antimilerianos, a ultrassonografia de testículo, né? Quando chega em 1º de novembro, começa a nossa estação de monta, e aí todo mundo vai para a estação de monta, todas as fêmeas. No final de março, a gente faz o diagnóstico de gestação e, junto com o diagnóstico de gestação, a ultrassonografia de carcaça, onde a gente mede a parte de rendimento frigorífico, diário de do lombo, a parte de acabamento e também a parte de marmoreio, que eu não citei ali, porque nós não estamos multiplicando o marmoreio. Apesar de que, no nosso caso, no nosso banco de dados de fêmeas, praticamente todas as fêmeas têm a DEP de marmoreio já medida, né? O que a gente não tem ainda, Juliana, é uma convicção se marmoreio é um instrumento para ser multiplicado na raça Nelore. É um ponto que a gente não tem, nem que sim, nem que não. A gente está aguardando, porque 2% da carne brasileira vai para a indústria frigorífica, né? Na hora que tiver um indicador econômico firme para marmoreio, nós temos aí identificado, inclusive tem débitos calculados de touros, né, de marmoreio, e isso já está sendo identificado, e aí a parte de multiplicação desse material vai ficar mais fácil. Tá aberto ainda? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Essa parte de marmoreio, a gente tem nossas dúvidas ainda se é isso que o Zebu realmente precisa, né? Mas, com certeza, o PAG ajuda bastante, até uma coisa que eu queria que você tivesse comentado mesmo, porque ele facilita bastante as contas no dia a dia, né? E o direcionamento dos acasalamentos. Outra coisa que eu queria só ver se vocês já estão identificando aí, Ergel, vocês estão fazendo precocidade há muitos anos, identificando as fêmeas precoces, e eu queria saber se você já consegue, dentro aí da fazenda, hoje vocês utilizam quase que todos os touros que vocês utilizam em cada estação já são próprios, né, touro genética aditiva. Se vocês já conseguiram identificar linhagens, ou touros que têm mais probabilidade de fêmeas precoces e que têm um desempenho melhor, ou até touros ou linhagens, né? Se esse estudo vocês já pararam para fazer. Olha, já existem hoje, por exemplo, quem começa a trabalhar com precocidade hoje tem a vida facilitada, né? Porque no começo, em tese, todo mundo era precoce, né? Só não era o do meu concorrente que eu chamava de tardio, mas em tese era precoce, né? E hoje não, hoje através da DEP de 3P, e ela está bastante confiável, é possível você identificar com clareza quem é superior nessa característica. Então a gente tem vários touros aí, né, que vem selecionando, que tem um grande desempenho para precocidade sexual. Então essa característica hoje, quem quer trabalhar com ela, ele vai ganhar muito tempo em termos de resposta. E vai evitar, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com precocidade,
nós temos um touro que a gente utilizou que deu 0 de precocidade. Até a gente costumava dizer que ele tinha as filhas que todo mundo queria ter, que não ia emprenhar jovem de jeito nenhum, né? Mas que era que se a gente chama alguém de super precoce, esse touro poderia ser chamado super tardio, né? Era um touro que na ocasião ele tinha o segundo peso ajustado da safra e 0 de precocidade, ou seja, ele era um bom ganhador de peso, mas não tinha característica de precocidade sexual. Mas hoje, quem está começando, a gente tem aí o programa da NCP, dispõe da DEP-3P, que dá para chegar lá e com uma segurança muito boa, ver quem são os líderes para a característica. A parte de gordura também tem uma boa correlação. A parte de DPE 365, ou seja, os instrumentos para quem está começando hoje, quem quer trabalhar com precocidade sexual, eles estão muito fáceis para se ganhar tempo, né? E se ainda quiser, por exemplo, tem essa parte de hormônios antimilerianos que dá para, a um custo aí de R$30, dá para selecionar os animais que têm probabilidade de prenhez dos que não têm. E a gente vem trabalhando, e a professora Eliane já manifestou isso, de procurar a NCP para fazer um negócio que ainda que é o objetivo final, que é daqui a pouco a gente ter a DEP para essas características também, na hora que mais criadores aderirem a essas medições hormonais, transformar isso em DEP, que é o objetivo final de todas as características que a gente trabalha. Com certeza, eu acho que cada dia mais são ferramentas novas que vêm aparecendo para a gente, para facilitar cada vez mais a vida do selecionador mesmo, né? De quem produz touro e matrizes para reprodução. Bom, Argel, eu conheço um pouco do trabalho e de vocês, e por isso mesmo que o convite foi feito para a gente apresentar. Obrigada de novo pela participação, pelo ter aceitado o convite. Eu vou deixar, ver se o Danilo tem mais alguma pergunta, alguma coisa. Eu agradeço de novo, Argel. Um abraço. Outro, obrigado. Oi, Argel, tem mais algumas perguntas aqui. Vou estar liberando agora o microfone do Marcos Sorcel. Ok. Ô Marcos, está liberado o microfone. Marcos? Argel, enquanto ele não responde aqui, vou estar liberando o microfone aqui do Jailton da Silva Júnior. Jailton, o microfone está liberado. Também não? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jailton. Eu estou te escutando. Danilo, eu escutei o Jailton. Isso, eu também escutei. Ô, Jailton, o microfone seu está liberado. Oi, boa tarde. Boa tarde, Jailton. Primeiramente, gostaria de agradecer, parabenizar aí pela excelente palestra, embora peguei ela já no finalzinho, porque não esperava, passei por despercebido a respeito do horário, né? Verão, aqui em Alagoas a gente está a 1 hora a menos que vocês, não é isso? Então, eu queria que você me explicasse um pouco melhor desse PAG, né? O PAG é um instrumento, e aí você tem todos os especialistas do programa da NCP que conhecem melhor do que eu sou um usuário do sistema, mas ele é um programa de acasalamentos que está disponível no sistema. Esse programa, ele contempla 27 características, tá? Todas as características maternais, as características de ganho de peso, as características de reprodução, as características de acabamento de carcaça, e você pode escolher as vacas que você vai acasalar e escolher os touros que você vai utilizar. E nessa escolha de touros, você pode utilizar de diferentes instrumentos. Você pode escolher por linhagem,
por índices econômicos, por composição de índices, ou até você ir lá escrever o que você tem no teu botijão lá, ou que você tem à disposição, e colocar lá e para o programa acasalar para você. Só que ele permite que você vá em cada uma das características, se você quiser, e coloque o valor mínimo e máximo. Tá? Se você não tem preocupação com uma determinada característica, você não precisa utilizar ela. Mas se você tem por exemplo, peso ao nascer, vamos dizer que você não queira pesos altos, você vai lá e limita para que os seus acasalamentos tenham pesos moderados a partir dos parâmetros que você vai utilizar. E assim, com materno, com todas as débitos de peso, com as débitos de permanência do rebanho, ou seja, você vai lá e desenha o perfil dos acasalamentos que você quer, inclusive da consanguinidade. Tá? E depois você ainda pode dizer para o programa quanto você quer utilizar cada reprodutor daqueles. Tá? E uma coisa fantástica do PAG é o tempo que demora. Você tendo uma internet boa, aqui para nós pelo menos, a gente consegue acasalar tipo 500, 600, 700 vacas com mais de 10 touros, com 15 touros, num tempo aí de 10, 12 segundos. Né? Então é online e numa velocidade fantástica. Então são situações que a gente tem à disposição. Eu acho que o PAG faz uma coisa importante para nós, que é trazer animais equilibrados. Porque às vezes a gente está muito focado, por exemplo, para peso. Então a gente pega uma vaca boa de peso com um touro bom de peso. Mas não está tão preocupado, por exemplo, com adepto de circunferência ou com adepto de materna e tal. E o PAG busca esses touros equilibrados, então vão aparecendo alguns touros que são objetivos, que são os touros positivos em todas as características, que são os touros desejados por todo mundo que trabalha com as características econômicas. Ô, Gil, e acesso a esse programa, como é que a gente faz? Existe um curso para isso? Ou ele é gratuito? Como é que funciona? Não, ele tem um curso, você tem que estar afiliado à NCP, e a gente loca ele online durante um período de um ano. Tá? O custo é muito barato em relação ao benefício e permite que você faça diariamente, como ele está online, o tempo todo você faça seus acasalamentos, refaça seus acasalamentos. Né? Você terminou lá, você quer excluir um touro, acrescentar outro, aumentar a participação de outro, ou seja, é um programa da NCP que está disponível, ele fica à disposição da gente online, muito fácil de ser utilizado e muito interessante. E depois você, na hora de imprimir o relatório, você pode pôr a melhor opção, todas as opções, um relatório completo, ou seja, quando você vai para o mangueiro, você pode compor o que você quer levar. Inclusive, né, no PAG, você ainda consegue, se você tiver os preços de sêmen, você monta teu pedido lá. Tá? Você coloca lá, vou trabalhar com uma dose meia, 1,7, 2 doses por vaca, e coloca os touros que você utiliza, ele te dá, e os preços, ele te dá inclusive o pedido de sêmen, se você for comprar o sêmen, você sai com o pedido pronto. É muito interessante. Ajuda bastante na tomada de decisões, então. Então tá certo. Obrigado, Gil, aí pela explicação aí do PAG, e parabenizo aí mais uma vez, e agradeço aí a oportunidade que foi dada de poder participar desse curso, dessa palestra. Eu agradeço, Ailton, e o pessoal da NCP lá, o Danilo, a Juliana lá, eles podem depois, se você quiser, te dar muito mais informação do PAG, porque eles trabalham, têm muito mais conhecimento do que eu sobre esse assunto. Eu quero sim, eu vou tentar aqui acesso a eles para poder buscar mais informações a respeito do PAG. Tá certo. Boa tarde para vocês aí. Tá, obrigado. Jailton, obrigado. Ô, Argel, vou estar liberando novamente aqui o microfone do Marcos Orcel. Parece que ele resolveu lá o problema com o microfone. Marcos, tá liberado o microfone. Tá conseguindo me ouvir agora? Estou ouvindo, mas está um pouquinho embaixo. Argel, consegue me ouvir? Consigo. Boa tarde, Argel. Boa tarde aos participantes também. Argel, primeiro dar os parabéns aí pela tua palestra. E tem uma dúvida quanto ao manejo das tuas precocinhas. Você mencionou que o peso não seria assim um critério porque todas entram.
tudo bem, isso aí entra até, vamos dizer, pelo que preconiza a qualidade da informação, que você estaria utilizando aqueles indivíduos que recebem as mesmas possibilidades de manejo, vamos dizer, seriam submetidos a uma mesma avaliação, vai. Mas, certamente, deve existir alguma correlação, creio eu, que algumas novilhas que entrem, manifestem cio mais cedo, por exemplo, e estejam mais leves em relação a outras mais pesadas, podem ter uma dificuldade aí em relação à reconcepção. É feito algum trabalho quando uma precocinha mais leve emprenha, para depois dessa prenhez, depois da aparição, ela não, vamos dizer, não perder esse bezerro a mais na vida que ela vai estar te dando nessa primeira gestação? É feito, mas não direcionado para ela, né, para todo o lote. A gente faz, mas não direcionado para cada animal, né? A gente faz um manejo para todo o lote. É claro que pecuária de ciclo curto, né, Marcos, exige uma boa alimentação, né? Agora, ela tem que ter o lado econômico também, não adianta a gente fazer um negócio sem o viés econômico e depois ele não vai poder ser multiplicado nas outras propriedades, e o objetivo desse trabalho é que essa tecnologia lá na frente esteja disponível para quem quiser trabalhar com ela. No caso dos animais Nelore, a reconcepção eu acho fácil, né? Assim, basta você não deixar elas cair em muito estado nutricional, que a reconcepção ela é fácil, até porque você já fez uma pré-seleção de fertilidade na hora que você bota elas para o desafio de precocinha, né? Então a reconcepção nossa, ela tem sido fácil, né? Nós estimamos aqui, Marco, no nosso manejo, que esse ano nós devemos concluir a reprodução das precocinhas com índice de reconcepção acima de 90%. Certo. E no caso, Argeu, existe, você nota, por exemplo, eu não sei qual o diferencial de peso que existe no teu lote, por exemplo, se ele é muito significativo no lote das tuas fêmeas. Você nota alguma diferença em termos de fêmeas que se tornam prenhes novas, se ela estiver mais pesada ou mais leve, muito embora esse não seja o foco do trabalho? Isso existe, essa percepção? As duas características de maior impacto na precocidade é o peso, né? As novilhas que são as mais pesadas são as que mais emprenham, e o fator idade, tá? Eu vou te dar dados históricos, e aí pegando todos os anos do trabalho. As novilhas que nascem no primeiro mês de gestação, de parição, elas emprenham 72,5%, tá? E as que nascem no último mês, 12,5%. Isso aí é dado histórico, você vê que dá uma diferença de 60 dias dentro da estação de monta. Então, a idade é um fator importante, e o peso também. A gente não dá tanta ênfase nisso, que como a gente está hoje identificando linhagem, todo mundo tem que ir, né? Claro que a gente sabe que a probabilidade maior de emprenhar são as mais velhas e mais pesadas. Mas a gente, como a gente está no momento de identificação, a gente acaba desafiando todos, porque na hora que eu corto, se eu cortasse proporcionalmente X% de cada pai, talvez eu não criasse o impacto na avaliação dele. Mas na hora que eu corto as ruins, um pai que tem uma produção heterogênea, que ele tem muitas filhas ruins, eu acabo beneficiando ele, né? Porque eu excluo as ruins do desafio. Então, por isso, a gente mantém todas elas, mesmo algumas novilhas que a gente antecipadamente sabe que elas não têm a menor chance de prenhez, mas no nosso caso elas participam para computar na equação do pai. Do outro lado, isso aí permite que a gente comece a identificar linhagens mais precoces, né? A gente tem hoje touros Nelore, que no nosso manejo tem comportamento das raças mais precoces do mundo, um número de filhas muito bons emprenhando e com um número grande de filhas, né? Então, com um número grande de filhas, eles têm mais de 80% de prenhez sobre todas as filhas expostas. Isso aí é um comportamento muito interessante dentro do nosso sistema de produção, ou seja, está se identificando pais cada vez mais precoces para essa característica. Ok, muito obrigado, Argeu, muito obrigado aí, Danilo, e aos participantes aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos, um abraço. Um abraço. O Argeu, eu vou estar liberando também o microfone aqui do senhor Carlos Fontinelli.
Boa tarde, Danilo. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pois não. Primeiro eu gostaria de cumprimentar aí o Argel, né, pela excelente apresentação, pela objetividade da mensagem. E gostaria também de mandar um abraço para você, Danilo, por dessa iniciativa da NCP, né, que é muito boa de divulgar esse conhecimento. Uma questão bem básica, né? O nosso rebanho não começou de gozerar, não começou a fazer nenhum trabalho com a super precoce, né? Tipicamente a gente expõe as fêmeas a primeira trabalho de reprodução a partir dos 18 meses, e com aquela regrinha aqui em torno de 280, 300 quilos para, então, colocar com touro. Qual uma estatística que pode se esperar, né, de um início de um trabalho, expondo essas bezerras, nossa avaliação recente, pouco tempo desmamadas, né, de 10 meses aí já, na entrada da estação de monta, o que pode se esperar de uma índice de concepção deste lote exposto a uma primeira experiência de reprodução precoce? Boa tarde, Carlos. Obrigado aí pelos elogios. Uma coisa que você pode fazer para ter uma ideia do que você pode esperar, por exemplo, se você fizer a dosagem de hormônios antimilerianos, ou se você fizer um ultrassom nos ovários dessas fêmeas na pré-estação, já te dá um indicativo do comportamento do que você vai ter. Aí entram algumas situações importantes. A primeira delas é o peso que os animais vão começar a estação das precocinhas. Tá? A segunda delas é se você na tua seleção dá alguma ênfase a testículo na idade jovem. Tá? Se por algum motivo você vem dando ênfase a testículo, sobretudo aos 12 meses de idade, tá? Buscando os animais de melhor testículo nessa idade, você pode ter certeza que você vai ter uma resposta bem interessante em relação a uma situação normal. O peso vai ser determinante, né? Não adianta o animal ser precoce se ele for mal criado, né? Aí ele não tem condição nutricional para manifestar a característica, mas junto com isso, por exemplo, você tem instrumentos como a ultrassonografia de ovário para ver, não necessariamente se o animal está ciclando, mas se já tem algum folículo, ou seja, se já saiu da condição de útero infantil. Você tem também aí, se quiser fazer, por exemplo, uma dosagem de hormônios antimilerianos, você tem uma amostragem de potencial de precocidade desses animais. Então, você tem alguma... E certamente que, se você, mesmo que indiretamente, vem cuidando da DEP de CE, sobretudo aos 12 meses, você vai ver que você vai ter uma resposta boa em relação aos animais. Argel, obrigado pela resposta. Eu tenho uma outra pergunta, que seria a seguinte. Não ficou claro para mim um aspecto desse hormônio antimileriano. Primeiro, eu entendi que poderia se fazer uma coleta de sangue e fazer uma avaliação. Nessa avaliação, eu entendi também que não seria só para o universo da raça Nelore, seria também, no caso de Buzerá, para identificar as animais que teriam chance de ter uma concepção mais precoce. Essa é uma identificação do animal, baseado no exame de sangue. Uma outra questão é a aplicação desse hormônio antimileriano. Uma coisa depende da outra, ou são coisas independentes e pode-se partir diretamente para uma aplicação desse hormônio para estimular uma resposta precoce? Veja bem, o hormônio antimileriano, a gente nasce, nós mamíferos, bovinos também, nascemos com taxas altas de hormônios antimilerianos. Tá? Quando chega ali no início da puberdade sexual, da maturidade sexual, caem as taxas de hormônio. O que o hormônio antimileriano faz? Ele bloqueia a manifestação dos hormônios de reprodução. Tá? Então, quem que aplica? Os médicos em meninas que começam a querer menstruar muito cedo, porque aí eles querem retardar isso. No caso dos bovinos, nós queremos que caia. Tá? Então, é um hormônio que a gente nasce com ele,
e os bovinos também, e ele bloqueia os terminais aonde vão atuar os hormônios reprodutivos. Na hora que cai, tá, os hormônios reprodutivos estão aptos a atuarem. Aí, uma pergunta que pode ocorrer, fala, mas então por que não mediu os hormônios reprodutivos, né? A testosterona, a progesterona, o que vale? É que esses hormônios, muitas vezes, já estão sendo formados, né, no testículo do touro, mas não está na circulação. Então, você, quando dosa o touro, você não encontra que aquele touro é precoce, quando, na verdade, o hormônio a queda do hormônio antimileriano é mais deficiente. Tá? Então, o hormônio antimileriano, os animais nascem, eu vou te dar um chute aí, por volta de 0,40 é a medida. Né? E na hora que cai lá para 0,10, 0,15, é um sinal de que aquele animal vai começar a sua fase de vida reprodutiva. Tá? E isso é feito, você coleta sangue das suas fêmeas, ou por volta da desmama, ou por volta do ano de idade, e envia, custa em torno de R$30, e você tem um bom indicativo de quanto das suas fêmeas que já estão em início de puberdade sexual. Tá, ótimo, ótimo, você corrigiu um conceito mal entendido meu, mas eu gostaria de voltar ao seguinte ponto. Já que esse antimileriano ele atua como um bloqueio, né, hormonal para a reprodução, se você tem alguma coisa que anule o efeito dele para então que a fêmea inicie precocemente a sua atividade reprodutiva? Aí eu não, essa parte eu fico te devendo, posso te consultar, eu não conheço se tem alguma coisa que possa desencadear. Talvez, né? Talvez, aí eu estou só especulando, tá? Porque não é uma resposta científica. Talvez, se você pegar e colocar, por exemplo, um sincronizador de cio, tipo um indutor de cio, tipo um Cider, um Prime, né? E deixar lá 10 dias, alguma coisa assim, você estimule o animal e derrube as taxas, né? Mas isso não é uma resposta científica. É pura especulação minha aqui para você, né? Eu não saberia cientificamente responder a tua pergunta se tem alguma medida para derrubar a taxa, porque a preocupação dos médicos, que são quem vem trabalhando com essa característica, é justamente manter os hormônios antimilerianos, sobretudo em meninas que começam a querer menstruar muito cedo, né? A preocupação em derrubar, que é uma preocupação legítima, eu teria que recorrer à literatura para te dar uma resposta mais precisa. Não, mas tá ótimo, tá bom. Muito obrigado aí pelas informações, viu? Um abraço aí para você e até uma próxima palestra que você der aí também, né? Sucesso. Eu que agradeço, um abraço. Um abraço. Obrigado, Fontinelli. O Argil, tem uma pergunta aqui do Cilso, da Fazenda Bom Sucesso, de Água Boa, Mato Grosso. Ele está parabenizando a apresentação, e ele fala aqui que é difícil acertarmos nos acasalamentos em todas as características. Quais características você elegeria como primordiais? Um abraço, Cilso, nosso amigo. As de reprodução. Todos os estudos que tem, eles colocam as características de reprodução como as mais importantes. A DEP de CE, sobretudo aos 365, a DEP de STEI, que é de permanência no rebanho, as características reprodutivas, os estudos econômicos mostram isso, são as que a gente deve colocar como prioridade, são as mais importantes economicamente. Obrigado, Argil. E tem o Marcos Orcel, está querendo fazer mais uma pergunta aqui, vou liberar o microfone dele. Marcos, o microfone está liberado. Obrigado, Danilo. Argil, permita mais uma pergunta aí, por favor. Há pouco tempo teve uma publicação vossa em que vocês expuseram até uma bezerrinha, você deve lembrar disso, uma bezerrinha de 7 meses que manifestou cio. E foi uma celeuma danada em torno disso aí, porque criticaram, achando que iriam emprenhar e tudo, e eu entendi, ali a observação era no sentido de mostrar que o teu plantel, ele possibilita o surgimento de fêmeas, devido a esse caráter até da precocidade, com essa idade.
Mas levando-se em conta que o teu plantel é um plantel em evolução e que cada vez você tem obtido índices maiores em relação às precocinhas, qual é o limite que você vê para esse trabalho com fêmeas? Vamos dizer que daqui a 10 anos você tenha a maior parte do teu plantel manifestando cio entre 8 e 10 meses. Vamos dizer que isso ocorra. É possível se pensar numa exploração pecuária que chegue nesse nível? A gente pensar em explorar mais cedo ainda uma fêmea? Argel? Marcos, acho que ele... Argel, está escutando? Argel? Alô? Oi, agora estou te ouvindo. Ah, tá ouvindo? Agora estou. Eu não estava ouvindo. Você escutou a pergunta do Marcos por inteiro? Não, Do Marcos tava Sorcel? Não, eu estava respondendo para o Silvio na hora que saí do ar. Ah, então tá bom. Ô Marcos, desculpa, é que cortou deu uma falhinha aí na comunicação. Você poderia fazer a pergunta de novo para o Argel, por favor? Vou tentar abreviar aí para não abusar dos colegas também. Argel, o seguinte, tempos atrás teve uma publicação, pouco tempo até, da Genética, em que foi mostrado uma fêmea, 7 meses, 8 meses de idade, que manifestou cio. Eu sei que o objetivo ali era justamente o de mostrar a possibilidade aí, vamos dizer, da fertilidade das suas fêmeas, a precocidade das fêmeas, não que isso necessariamente fosse usado na reprodução. Mas levando-se em conta que teu plantel é um plantel em evolução e que daqui a uns anos você possa ter, vamos dizer, 70%, 80% das suas fêmeas manifestando cio aos 8 meses, por exemplo, qual o limite genético para isso? Vai ser utilizado uma fêmea com 8 meses, com 9 meses, para reprodução? Você vislumbra isso na genética? Isso aí é possível? Vai se trabalhar com isso? É muito difícil responder isso, Marcos, porque a verdade de hoje não é a verdade futura, né? O melhoramento genético, a gente só tem uma certeza que a gente vai ter que mudar à medida que a tecnologia vai nos orientando. O fato é que o anovile que começa a vida sexual mais cedo, quando chega na estação de monta, ela está totalmente pronta para obter e manter a gestação, porque ela já vem de vários ciclos, né? Porque às vezes você pega ela no primeiro ciclo e até por falta de hormônios ou por iniciativa, de falta até às vezes de maior preparo do útero dela, ela às vezes emprenha e não consegue manter a gestação em função da própria puberdade dela. Uma novilha que já vem ciclando antes, ela está muito mais preparada para ter essa prenhez dentro da estação e inclusive ter uma prenhez do cedo, que é uma das coisas interessantes, né? Que é o animal apresente o cio no cedo para que na segunda cria ele tenha muito mais tempo para fazer a reconcepção e o bezerro da primeira também seja um bezerro um pouco mais velho, de melhor qualidade. Então, por enquanto, a gente não consegue vislumbrar isso a curto prazo, de ter uma estação diferenciada, né? Mas a pressão de seleção que vem produzindo, ele vem alterando a característica sexual do rebanho, como, por exemplo, você observar os bezerrinhos com 6, 7 meses de idade, perseguir as mães que estão em cio freneticamente, né? Assim, não é uma simples brincadeira, é uma perseguição mesmo, naturalmente, que eles não têm condição de emprenhar as vacas nessa idade, mas eles já começam a ter, vamos dizer, uma manifestação dos hormônios sexuais. E a gente vinha observando que algumas bezerrinhas, elas estavam apresentando cio, né? A gente teve a sorte de filmar uma delas e colocou para chamar a atenção do potencial da raça Nelore para essa característica que alguns anos atrás parecia ser um tabu do ponto de vista de precocidade sexual, de que os zebuínos eram animais tardios,
e a seleção genética vem mostrando que é possível sim a gente obter animais precoces, né? Então, a gente vem identificando, a gente sabe que a cada dia vai aparecer mais fêmeas dando cio antes da estação. A gente, nesse negócio nas pesquisas de hormônio antimilerianos, o pessoal da Universidade Federal passa ultrassom nas fêmeas, tá? E a gente vê várias fêmeas com corpo lúteo, tá? Claro que não, esse número não é um 90%, mas assim, um número cada vez maior de fêmeas com corpo lúteo, sinal de que elas estão conseguindo ciclar antes da estação. Perfeito. Muito grato, Argeu. Eu que agradeço. Um abraço. Outro. Argeu, eu agradeço bastante a você, né, a disponibilidade de ter apresentado para nós, né? Foi uma ótima palestra. Agradecemos a todos, a participação de todos em mais um ensino online. E obrigado a todos. Argeu, se quiser finalizar, fica à vontade. Eu agradeço aí as pessoas que nos deram a honra de participar junto com a gente. Agradeço a NCP por essa oportunidade. A gente é entusiasta, né, das avaliações genéticas e mais um dos produtores que utiliza os conhecimentos gerados pela NCP no seu dia a dia. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde e obrigado a todos. Obrigado, Argeu. De nada. Obrigado, Danilo.